Bom, nós voltaremos então ao problema de simular no computador esse sistema dinâmico de segunda ordem que nós vimos lá na apostila, no capítulo 1, que é o sistema de teste de amortecedor de carro. Então, as equações, o equacionamento está aqui, né, a equação diferencial básica, depois isolando no primeiro membro a derivada de ordem mais alta e todo o restante, e com isso a gente chega ao diagrama de simulação que aqui está, desenhado de forma genérica, com os dois integradores, as realimentações, entrada f de t, saída x de t. A ferramenta mais assim, fácil de se usar, mais versátil, mais bem projetada, é de fato o Simulink. A única desvantagem é que de fato é um programa que precisa ser pago. No caso de estudantes, pelo menos até recentemente, havia uma versão por uns $99 que os alunos podiam comprar e recebiam o MATLAB com vários toolboxes, inclusive o Simulink. Enfim, é uma alternativa que é medianamente boa para você fazer simulações é o Scilab. O Scilab, então ele meio que substitui o Simulink, e o tal do Octave meio que substitui o MATLAB. Então o Octave e o Scilab são grátis, basta baixar da rede. Então vocês entram aqui no home do Scilab ou faz o download, aí vocês escolhem qual versão que vocês querem baixar e instalam, e aí eu vou supor que vocês já estão com o Scilab instalado. No caso meu aqui, eu vou dar um duplo clique aqui no Scilab e ele vai, espero que entrar em execução. Executou. Para realmente trabalhar no modo de simulação, em vez de escrever aqui Simulink, você vai escrever xcos. Então essa palavra mágica. E aí ele abre já duas coisas. Ele abre uma tela para você desenhar o seu modelo, que está aqui à minha direita, e ele abre à esquerda um menu com uma série de blocos. Então o que nós vamos querer realizar é aquele diagrama de simulação do sistema de segunda ordem, linear, invariante no tempo, associado ao sistema roda, mola e amortecedor do carro. Então aqui algumas coisas mudam. Então nós sabemos lá que teremos que usar, aproveitando que já tem um somador, aqui quando ele abriu, eu já vou puxar um somador para cá. Ele não veio, eu vou insistir. Lembrando lá no nosso diagrama, nós vemos que temos que ter 3 entradas, né? Esse somador tem apenas 2, então vou fazer um duplo clique, e olhando aqui a lógica, então ele pôs ponto e vírgula 1, então eu vou fazer um ponto e vírgula 1, e eu suponho então que ele vai acrescentar uma nova entrada, e de fato ele assim o fez. Então temos o nosso somador com 3 entradas disponível, e podemos agora começar a procurar onde é que temos um bloco integrador. Então aqui temos um integrador. Vamos olhar aqui nos sistemas de tempo contínuo, ele também tem um integrador. Então é 1 sobre S, então podemos puxar aqui. Sabemos que temos que ter 2, né? 2 integradores em série, como vimos lá no esqueminha. Depois podemos já pensar em interligar. Esse Scilab é bem menos elegante e versátil do que o... então, por exemplo, pelo jeito a seta não chegou até o fim e parece que tem um chiclete grudado aqui no dedo. Então, para tirar esse chiclete aqui, agora você tem que clicar com a direita e pedir desfazer, né? Bom, ele desfez mais do que eu queria. Eu vou botar de volta aqui o integrador, eu vou soltar, vou tentar novamente, e eu acho que então como ele iluminou, pronto, agora ele fez a conexão. O Scilab é bem mais chatinho de ser usado, e vocês vão ver também que a estética vai ficar meio... os fios não ficam muito retos, ficam meio inclinados, enfim, ele
não é tão caprichoso como o Simulink. Então tá aí, os dois integradores estão aí, aí nós precisamos começar a procurar em algum lugar o elemento de ganho, né? Ou atenuação, que vai dar aqueles menos B sobre M, menos K sobre M e 1 sobre M. Então, operações matemáticas, aqui achamos um gain block, tem um outro gain, eu não sei qual a diferença entre esses todos aqui. Eu vou puxar um deles e vou colocar aqui, o outro vou colocar aqui. Esse cara... Bom, enfim, agora eu vou ter que... eles estão em posição ruim, então eu vou ter que formatar, espelhar verticalmente. Então pronto, aí ele ficou numa posição mais apropriada. Formatar, espelhar verticalmente. E agora vocês vão ver que a conexão é um pouquinho mais difícil. Então eu vou pegar esse cara e meio que... bom, eu vou pegar esse cara e vou... Ops, já deu problema. Não deu certo. Puxei um fio para cá. A gente sempre fica na dúvida se ele pegou, mas aparentemente pegou. Ele fica feioso assim mesmo, não tem jeito. Aí liguei de lá para cá, saída do segundo integrador para esse feedback. Ficou essa linha torta, se a gente quiser endireitar, a gente puxa ele um pouquinho mais para cá, dá a ilusão que está bonitinho. Que também podemos fazer isso aqui, mas vai ter outras ocasiões em que ele não se acerta. Tá, enfim, tá aí, não dá para acertar bonitinho. Bom, esse ganho aqui nós havíamos visto que era menos 20.000 sobre 10, né? Eu já vou colocar aqui direto, então, menos 2.000. Dá OK. Se tiver um barulho aí de fundo é porque está caindo um toró danado agora. Esse ganho agora é menos 200 sobre 10. Vou pegar a mola pior. Então vai ser menos 20. Menos 20. Então esses dois ganhos já estão acertados. Vou trazer para cá mais um bloco de ganho para a entrada. Vamos interligar então esse. Ops, aí, se grudar um chiclete, você dá um desfazer. Você. Pronto. Ok, então vamos tentar grudar esse cara, fazer o fio do amplificador, do atenuador, para a entrada do somador. Depois nós vamos procurar uma fonte de pulsos, por exemplo, gerador de pulsos. Vamos aqui acertar o ganho, que é 1 sobre 10. Então ficamos com 0.1. Ok? Então, agora precisamos conectar, então vamos supor, esse cara, vamos conectar esse cara nesse ponto. Vocês vão ver que fica meio deselegante. Então, esse é um problema intrínseco aí do... Bom, pode ser que tenha alguma solução. Tem uma solução aparente, mas você clica aqui e aí você pede aqui para formatar estilo do link, aí você põe vertical. Aqui até ficou bonitinho, mas você vai ver que no próximo eu não vou conseguir, não vou ter tanto sucesso. Então agora eu tenho que ligar esse cara nesse cara aqui. Pronto. Então tá feio, mas eu acho que tá ok. Então cliquei aqui embaixo, ele manteve o fio. Se agora pedir esse estilo vertical, a linha vai aparecer superposta essa aqui, vai realmente atrapalhar um pouco a visualização. Então isso aqui, ó, eu não sei, eu não gosto muito porque não consigo enxergar o que está acontecendo. Podemos deixar, mas enfim. Se quiser voltar atrás, vamos ver se eu sei voltar atrás. Estilo do link direto. Então o direto é feio, mas talvez a gente tenha mais certeza do que está sendo feito. Bom, falta entrada e falta monitoramento. Então, a entrada nós podemos procurar nas fontes, ok? Então, aqui temos um gerador de pulsos que podemos trazer para cá.
Vamos ir fazer interligação. Ok. Vamos então colocar, esse phase delay não é importante, a largura do pulso vai ser 50% do período, então onda quadrada, o período vamos fazer semelhante ao caso anterior, da demonstração usando o Simulink, por 4 segundos, e amplitude vamos colocar de 100. Ok, então agora está faltando realmente conseguir visualizar. Então a gente quer visualizar a entrada e queremos visualizar a saída x e t. Podemos olhar o estado inicial, é zero, condição inicial é nula, aqui também condição inicial é nula. Como eu já mencionei na demonstração do Simulink, poderia até colocar até entradas nulas e alguma condição inicial diferente de zero e ver como é que o sistema se vira. Então aqui faltam receptores. Então aqui tem uma pequena diferença meio chata em relação ao Simulink. Nós vamos puxar o osciloscópio para cá e ele tem uma lógica meio diferente. Então isso aqui não tem problema, isso é a entrada mesmo do osciloscópio. Então vamos fazer essa ligação meio feiosa. E o drama bom, vamos puxar mais o osciloscópio antes de entrar em outros detalhes. E vamos conectar na saída. A posição aqui é meio... ele não ajuda muita gente, mas enfim. Então vamos conectar aqui, acho que ele vai chiar. Ele dá uma chiada. Então... ele não gosta que o mesmo pino aqui seja conectado a 2 lugares. É muito burro. Então vamos ver se a gente consegue conectar nesse fio. Ok, aparentemente deu. Então o detalhe que eu estava falando é que esse osciloscópio, do jeito que ela não funciona. Então o que precisa é enfiar aqui nessa entrada vermelha um símbolo que é uma base de tempo que a gente precisa procurar aqui nesse tratamento de eventos. Então esse clock aqui é o que nós vamos ter que colocar aqui nessa entrada vermelha. Podemos puxar o mesmo clock, mas vamos só para não ficar o desenho todo poluído. Então agora esses... ops, grudou o chiclete, então precisa desfazer. Perdi o clock também. Ok, e aqui também então fazemos a conexão. Ops, perdemos. Então está aqui, pronto. Então agora os osciloscópios estão aí, nós vamos ter que olhar algum detalhe eventualmente. Esse tempo de inicialização acho que não é importante, mas aqui fala um pouco acho que da resolução. Então eu vou colocar 001 para ter, senão fica muito grosseira a subdivisão do tempo. Então e o osciloscópio depois nós vamos ter que acertar o ganho. Podemos já acertar agora. A entrada nós pusemos 100. Então a saída tem que ser mais correta. Então podemos deixar até o menos 15 e vamos botar aqui 150. Então a onda quadrada de 0 a 100 vai caber aqui direitinho. A saída a gente realmente não sabe bem o que vai acontecer. Então a princípio a gente pode olhar como é que está. Está de menos 15 a 15, depois a gente pode diminuir para enxergar melhor ou tentar usar um zoom, que é bastante difícil de usar aqui no Scilab. Então eu acho que estamos mais ou menos setados. Aí você quiser, você pode salvar esse modelo para posterior uso. Então a princípio estamos aí com a nossa entrada e com a nossa saída, e tudo está de acordo com, eu acho que o que a gente queria. Então podemos rodar e rodar esse triângulo aqui. Esqueci uma coisa importantíssima, vou ter que parar de rodar. Você tem que entrar aqui na simulação e olhar na configuração. Você vai notar que o tempo final de integração está enorme. Enfim, brutal. Então eu vou querer parar. Da outra vez nós andamos até 10 segundos. Então vamos parar em 10 segundos.
E se for necessário alguma outra simulação, a gente amplia esse tempo aqui. O resto aqui, eu nunca mexi em Scilab, é a primeira vez que eu estou mexendo. Então, normalmente então, eu suponho que as tolerâncias todas estão ok. Então, o tempo final agora está ok, então podemos rodar. E vamos ver o que acontece aqui com o nosso simulador. Vamos ver aqui nesse osciloscópio. Ups. Como falei, esse sistema aqui é um pouquinho mais complicado. Não deu nada. Amplitude 100. Período 4 segundos. O osciloscópio não mostrou nada. Vou fechar esses dois aqui outra vez. Vamos dar uma nova rodada. Então aqui você vê que ele mostrou alguma coisa. Já estamos com algum progresso. Então, opa, beleza. Então note aqui, ele não identifica muito bem quem é quem, mas esse osciloscópio, essa forma de onda é o que a gente está colocando como input. Então esse osciloscópio tem como saída isso aqui. Ele está indo até 30, a gente só pediu aí até 10. E aqui a resposta dele está bem pequenininha. Então aqui tem, vocês que são melhores do que eu nessa parte digital, aqui tem uma loucura aqui de zoom, que é bem diferente do que eu estou acostumado. Então aqui tem que fazer uma maracutaia desse tipo aqui. Não deu muito bom não. Então esse aqui não funcionou muito bem. Esse zoom dele às vezes dá certo, outras vezes não dá certo. E ele faz um... Então, não deu totalmente bonitinho, mas antes que eu perca esse sinal aqui, eu perdi um pouquinho o instante t igual a 0, mas dá para ver então aquilo parecido com a demonstração do Simulink. Então você vê uma saída que apresenta um overshoot, né, passada, né, ele passou da base e deu uma oscilada. Vou tentar amplificar, mas antes que eu perca, vamos aproveitar. Em todos os transitórios, então você nota que há uma certa oscilação, e esse então foi o amortecedor com B igual a 200, ou seja, um amortecedor mais fraco. E depois eu vou tentar agora amplificar mais um pouco. Então vamos aumentar isso aqui. Já dá, pronto, já fizemos um zoom de tela. Então fica claro que tem uma oscilação, é uma mola então que já deixaria o carro meio oscilante, que não é bem, um amortecedor que não está tão bom. Esse valor 200 não é bom. Então o carro ele teria um sacolejo, uma oscilação toda vez que passasse algum buraco ou enfim, qualquer lombada ou coisa parecida. E podemos então repetir essa simulação para o caso de um amortecedor melhor. Então aumentemos o B para 400, dividido por 10 daria o 40, o sinal é trocado por causa da equação, e ficamos então com esse caso aqui. Se nós rodarmos outra vez, olha aqui que redundou algo agora, resposta bonitinha, deu um pequeno sacolejo, não ficou oscilando, e a mola então, o amortecedor está perfeito, funcionando de acordo com o desejado. Então, veja, apesar de ser uma ferramenta um pouquinho mais difícil de usar, tem a grande vantagem de ser free, tem que pegar o jeitão, para não ficar escorregando aí, que nem às vezes escorreguei, mas é factível de se então obter essas saídas. Lá no Simulink, eu nem cheguei a mostrar, mas nesse Scilab também deve ter essa ferramenta, depois vocês investigam. Aqui então, as saídas que eu andei mostrando são meramente visuais, né? Gráficos, né? Mas você, tanto no Simulink, eu suponho que aqui também, você pode botar um outro símbolo aqui no diagrama de blocos e você salvar todos os números que formam esse x de t e todos os números também que formam a entrada.
e você pode depois trabalhar com isso em qualquer outro ambiente. Tá? Então, no caso do Simulink, você salvaria esse sinal todo aqui, todas as amostras desse sinal, né? E você poderia depois trabalhar no MATLAB, fazer um gráfico diferente, fazer qualquer outro processamento, né? Então você tem essa opção que aqui no Scilab posso até me arriscar a olhar nesses receptores. Aí precisaria realmente, como eu nunca fiz, eu vou chutar que eu olharia em alguma coisa como Alt. Então possivelmente esse Alt F, mas precisaria depois dar uma lida. E no Simulink é muito óbvio lá. Você puxa isso aqui e você simplesmente faz essa conexão aqui, né? Se ele aqui deu chiclete, então de alguma forma tem que dar certo essa conexão, que é o Scilab é bastante refratário a esse tipo de manipulação. Ups, deu chiclete. Enfim, quando eu aprender a fazer isso aí, ou vocês aprenderem, aí eu acho que esse tipo de bloco pode permitir que você salve na área de trabalho o sinal todo, mesma coisa aqui, e você pode trabalhar em algum outro ambiente. Então, basicamente é isso. Poderíamos buscar aqui outros tipos de fontes. Então, geradores de senoides e outras formas de onda, rampa e tudo. Sinal aleatório, isso também é bastante usado em trabalhos em indústria, por exemplo. Mas foge ao escopo aí dessa demonstração. Então, boa sorte aí. Apenas só para complementar, aqui então eu consegui fazer a ligação desse bloquinho, mas no fim eu cliquei aqui em cima e vi que esse bloquinho estava errado. Então esse bloquinho não é apropriado. Ele é para outra coisa, então vamos tirar ele fora. E o bloquinho que é bom é esse aqui. Então esse bloco aqui é interessante. Se a gente quiser puxar, podemos dar uma olhada, por exemplo, se você tem dúvida do que o bloco faz, você vai na ajuda do bloco e você dá uma lida aqui. E aí ele diz que o bloco é usado para colocar dados, né, o sinal, no workspace, né? Então a cada instante de amostra os valores são gravados. Então é exatamente esse o bloquinho que você pode usar para depois fazer a conexão e poder salvar o sinal aqui no caso de entrada. Aí você pega a mesma coisa, põe aqui na saída e você depois consegue trabalhar com o sinal. É isso aí.